que é a vida de Diego. Se apresente aqui para o público. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes. Agradecer pelo convite a todos vocês. A Juliane também, não é? Ela fez o convite, não está presente, mas muito obrigado pelo convite. Estou aqui. Eu sou atleta de fisiculturismo há 3 anos. 3 anos, fala 3 anos. E a vida de Diego é basicamente hoje, dentro de uns 5 anos para cá, é o que a gente chama de lifestyle. É o estilo de vida mais saudável. Comecei desse jeito e acabei que tomei o gosto pelo esporte. Veio o esporte, o fisiculturismo. Em 2023 foi a minha primeira competição e me apaixonei. Me apaixonei hoje, o que eu faço da minha vida, é o que eu levo. Estou aqui nesse breve papo para a gente desmistificar algumas coisas, para tirar curiosidades, podem fazer perguntas, o que vocês precisarem, a gente está aqui para isso. Agradecendo novamente o espaço e vamos que vamos. Me diga aí, me conte como é que começa o seu dia. O dia começa às 4 horas da manhã, já há 8 anos isso. Eu trabalho, Academia Millennium Fitness. Seu Jorge, muito obrigado. Eu agora às 4 da manhã já faço a primeira refeição. Geralmente, quando estamos em preparação, mas geralmente no cotidiano também. A gente acorda, manda a atualização pro treinador de como é que está o físico. E aí, a depender do feedback dele, a gente faz a primeira refeição como ele manda. Na fase agora que eu estou, é uma fase que a gente vai começar a subir peso. A gente está agora fazendo o que a gente chama de off-season, o booking, não é? O ganhar de peso. E tem o pré-contest, que é quando a gente está se preparando para o palco, que a refeição já é de déficit calórico, já é bem diferente. Me diga uma coisa, você tem um acompanhamento com nutricionista? É assim, boa pergunta, muitas perguntas sobre assim. No fisiculturismo, o que conta muito é a experiência de palco. O fisiculturismo é bem diferente. Olha só, se o nutricionista ele for do esporte ou for um atleta, ele vai te preparar para um palco, isso eu tenho certeza. Mas um nutricionista convencional, que ele não é da área, nunca praticou esporte, ele não vai conseguir, porque fisiculturismo demanda tempo, demanda experiência, para você entender como é o esporte, é bem diferente. O nosso acompanhamento é com treinadores. Os treinadores também são formados em educação física, ou não, na maioria não. Como eu disse, é mais por experiência. A faculdade, ela não vai te ensinar a ser um fisiculturista, entendeu? É sobre o tempo no esporte. É sobre você entender o atleta, você passar por várias preparações, e daí você vai disseminando o seu conhecimento. Mas também sempre embasado em professores, sempre baseado em nutricionistas do esporte, tudo certinho. Tanto a alimentação nossa, quanto o treinamento, quanto a parte de ergogênicos, que a gente vai entrar nesse tema aqui, eu sei que não vai fugir disso, sempre tem. Me diga uma coisa, você sempre teve um corpo com essa predisposição muscular ou isso foi estimulado através de exercício, de práticas específicas? É aquilo que a gente chama da tal da genética, não é? Muita gente fala sobre a tal da genética. E eu tenho uma genética que me agracia, mas isso não valeria de nada se eu não trabalhasse pesado para isso. Nada adianta a genética se você não tem trabalho. É apenas desperdício. Como tudo na vida. Se você não tem trabalho, não vai adiantar você ter o maior talento do mundo e você não tiver esforço e força de vontade para fazer aquilo. Sempre tive assim... Eu era muito magrinho, na verdade. Eu era muito, muito magro. Como é muito magro? Me conte aí. Muito magro é de pesar 62 quilos. Hoje você pesa quantos quilos? Hoje, atualmente, eu estou com 89 quilos. Você ganhou isso de quando a quando, assim? Quanto tempo para chegar nisso aí? Varia, porque eu já tive vários pesos também. Eu já cheguei meu máximo uma vez a 96 quilos. Foi o máximo que eu cheguei. Porque, pós o campeonato, a gente sobe bastante depletado. A gente desce muito peso. Então, a gente desce, basicamente, com essa última competição minha, eu desci 83 quilos. Foi há 12, 13 dias atrás, 2 semanas atrás. E de lá pra cá eu ganhei de 83 para 89, né? Eu ganhei 6 quilos. Porque a gente segurou o rebote. É difícil você ganhar músculo. Muito difícil. É difícil. Realmente é. Então, quando a gente tem o efeito chamado de rebote, quando você não controla ele, geralmente tem um acúmulo de muita água. Muita água. Acaba retendo bastante e esse peso acaba mais por causa dessa retenção. Mas aí se você
come de tudo, se você não continua mantendo a dieta e o consumo de água, que é devido, você vai começar a ganhar gordura. E esse peso vai fazer mal. Tem um caso mesmo de um atleta aí natural que ele teve uma compulsão alimentar, ele ganhou de rebote 20 quilos em 2 dias. O quê? 20 quilos em 2 dias. É mesmo? É. Isso acontece? É porque o corpo fica privado por muito tempo antes da competição. A gente se priva muito de carboidrato, de sal e açúcar. A gente fica por um período e água. E acaba que quando você desce do palco, muitos atletas que não têm o conhecimento ou que não têm o direcionamento certo, eles acabam errando, porque é normal também isso. Eu digo isso que aconteceu comigo também a primeira vez. Porque a gente fica muito privado de muita coisa. Uma preparação de fisiculturista, eu tenho certeza dizendo que nenhum atleta de nenhum esporte sofre tanto em uma preparação por dia de uma competição como um fisiculturista sofre. Cara, a questão do esporte, quando pensa em fisiculturismo, a gente pensa assim, o Arnold Schwarzenegger, né? O Ferrino, que é o Hulk, né? Sim, sim. Então você está nesse ritmo ou tem uma divisão do esporte? A categoria de Loferrino, Schwarzenegger, não é isso? Eles, naquele tempo, na década de 70, eles não tinham as categorias que tem hoje. Que o esporte mais similar tem muitas categorias. Lá era só apenas o bodybuilding, o open bodybuilding, que é o da grana pesada, os grandes músculos, os caras musculosos, que não precisam bater peso. Eles... pode entrar na sua live. Sim, pode entrar, vai entrar. Então, é uma categoria mais acima, eu ainda não estou nesse patamar, não sei nem se pretendo chegar nisso, porque é uma vida dedicada. O bodybuilding, o open bodybuilding, ele dedica a vida apenas àquilo, ele vive para aquilo, então eu não sei se conseguiria viver para aquilo. Já vivo o fisiculturismo, óbvio, mas o bodybuilding é mais acima, tudo do bodybuilding é levado à quinta potência. É mais do que os outros, é muito mais, é comer mais, é descansar mais, é treinar mais, usar muito mais de ergogênicos, de suplementação, de manipulados. É uma série de coisas que é a quinta potência, o bodybuilding dos rapazes. A minha categoria, como eu disse, aqui a gente estava em off, eu comecei com a categoria de bermuda, né, a Men's Physique, e esse ano eu mudei para Classic Physique, já a categoria acima que também usa sunga, mas não é Open Bodybuilding ainda. É porque antigamente tinha fisiculturismo, aí a gente tinha... Eu acho que ela deve querer para dividir, não? Não chegou nenhum convite dele. Tinha muitos artistas, né? O fisiculturista fazia aqueles filmes, era... Van Damme, né? Não, o Van Damme é luta, no caso antiga... Ele tá falando sobre Arnold, sobre Luferrino. Tinha, por exemplo, tinha... Luferrino fez o Hércules, né? Arnold fez o Hércules. Quem fez o Luferrino fez o Hulk. Não, ele fez o Hulk, mas o Luferrino também fez o Hércules. Não sabia. Ele tinha vários filmes que o cara ficava lá, ia com era um fisiculturista, o cara musculoso, o Luferino, vinha com uma sunguinha, com dia grego. Aí tinha a luta com Sansão versus Hércules, essas coisas, os gladiadores, que era do tempo. Era interessante. Os artistas usavam muito o fisiculturista para isso. É isso, por isso que Arnold é considerado hoje o grande expoente, né? A grande marca até hoje, Arnold do esporte. Ele praticamente catapultou o esporte a hoje onde ele é, e onde o patamar que está Arnold é muito presente por isso, porque ele fez com que o esporte que ele praticou, a chance que ele viu de conseguir disseminar para o mundo foi no cinema. Devido a isso, então, ele viu ali uma oportunidade e agarrou. E ele nunca deixou de disseminar o esporte, mesmo sendo governador, sendo ator. Então ficou muito famoso, chamado de pai da musculação por causa disso. E a saúde dele, atualmente ele tem uma idade, é um idoso. Sim, já é um idoso, mas você vê que ele está muito em forma. Anos, né? É muito em forma. Ele, o Schwarzenegger, o Stallone também. O Stallone também. O Stallone mais lifestyle, também tinha um físico legal, mas não era físico, não chegou a ser fisiculturista. E são pessoas que estão saudáveis, o Ferrino também. Não foi, não continua, né? Então esse esporte é recomendado para a melhoria da saúde, né? E vamos lá. Quando se fala em esporte de alto rendimento, todo e qualquer esporte de alto rendimento, ele não tem saúde. Todo esporte que você exige o máximo acima do seu limite, que você ultrapassa o seu limite, já não é mais saudável.
Entendeu? É mesmo? Todo e qualquer esporte Então de já alto... coloca a saúde em risco. Isso, todo e qualquer esporte de alto rendimento, ele não é saudável. Nenhum. Então não seria recomendado para determinados tipos de pessoas. A gente tem uma frase que nem é por causa de problemas, que há pessoas com deficiências. Há uma categoria que chama de wheelchair no fisiculturismo, que é a cadeira de rodas. Aquele repórter, né? Da Globo. Sim, ele é fisiculturista, pronto. Entende? É a categoria wheelchair. Então, o fisiculturismo é para todos, é inclusivo. Não tem isso como vir desmistificar algumas coisas. O fisiculturismo é sim para muita gente. É um esporte maravilhoso, salva vidas também. Mas a gente também não pode mascarar de o quão prejudicial à saúde também é uma preparação, porque há o fisiculturismo e há o fisiculturismo de naturais. A naturais é as pessoas que não usam os hormônios, os esteroides anabolizantes. Você usa anabolizantes? Não, os esteroides anabolizantes é o alto rendimento, sim, o esporte cruz, sim, a gente faz o uso, óbvio, com acompanhamento de dosagem e tudo, mas, porém, por menos que você use de dosagem, é suprafisiológico, é prejudicial à saúde, não estou aqui para esconder nada, a gente está indo falar a verdade, mas, óbvio, tudo monitorado, como tudo na vida faz mal, a gente fala sobre fazer mal, mas, tipo, o esteroide anabolizante faz mal, beleza, fumar faz mal, beber faz mal, entendeu? Tá aqui, eu não tô aqui para esconder, mas também para desmistificar algumas coisas. Porque o esporte em si fala, tem essa de com bomba é fácil, ali é só bomba. E não é desse jeito, gente. O esteroide anabolizante, ele só é um potencializador de quem você é. A pessoa já tem um potencial físico para que aquilo se desenvolva, não é isso? Não, o que eu quero dizer é o quê? Que muita gente acha que com o esteroide anabolizante ela vai ficar gigante, ela vai ficar igual o cara. E não vai ficar, não. O esteroide ele não facilita nada, ele só dificulta. O esteroide ele vai fazer com que você tem que treinar mais, tem que comer mais, tem que ser mais disciplinado. Porque aquilo já é prejudicial à tua saúde. Aí tu vai fazer o uso dele. E depois você começa a comer de tudo, beber de tudo, dormir mal, fumar, entendeu? E aí vai botar a culpa no esteroide. Sendo que não é ele. Você faz tudo errado. E não. Quando você come direito, quando você treina, quando você leva um estilo de vida saudável, nem tão saudável por causa do uso, os colaterais são bem baixos, você consegue ter uma vida muito, muito boa, muito saudável também com acompanhamento. Juliane, está nos ouvindo? Cheguei. Diego, meu filho, eu quero lhe pedir um milhão de perdões. Um milhão de perdão. Porque hoje a minha colega que vinha me tirar, ela não conseguiu chegar, vindo de Salvador, entendeu? Porque eu estava programada nesse plantão, mas que eu estaria aí presente. Mas eu lhe peço assim, do fundo do meu coração, esse perdão, eu tenho certeza, eu estou no plantão aqui também agitado, não dá para poder sair de jeito nenhum. Mas é bom lhe receber no nosso programa, é bom ouvir pessoas que assumem, né? Eu estava ouvindo aí falando, eu tenho um cara que eu sigo no Instagram, você toma um suco, né? O famoso suco. A gente... Você me perdoa, né? Tem qualquer coisa. Não tem problemas. Primeiramente, boa noite. Não, com certeza, pelo amor de Deus, não se preocupe com isso, não. Fique tranquilo. Como eu digo, tá aqui para desmistificar algumas coisas e também para tirar da cabeça de uma galera também aí, não é isso? Todo atleta de fisiculturismo ele faz uso de esteroide anabolizante, sim, porém, óbvio, nas dosagens certas, com todo o acompanhamento, porque o esteroide anabolizante hoje ele ficou bastante banalizado. Hoje, infelizmente, estão achando que é brincadeira e não é brincadeira o uso. Então, eu falo direto, se você não vai competir, não use, não é demagogia, eu não estou sendo hipócrita, estou falando aqui pro meu Instagram, para todo mundo, se você não for competidor e for do alto rendimento, não use o esteroide anabolizante, porque não vai te trazer muitos benefícios. Isso é a mais pura verdade. A gente usa devido ao esporte, o alto rendimento, se você quer chegar nas cabeças, você vai ter que usar, mas fora a competição, não usem, gente. Encurta a vida, a colaterais, as pessoas olham apenas para o físico e acham que é fácil e não é. Só a gente que passa sabe o quanto é difícil. Eu sei o quanto eu perdi e abri mão para estar nesse esporte. E
A galera vê só apenas o micro, não vê o macro, não vê o todo. Me diga uma coisa, pra você assim, eu não sei se já foi toda a pergunta. Qual a diferença de bodybuilder para fisiculturista? Existe uma diferença? Bodybuilder é o fisiculturista. Fisiculturista, bodybuilder. Então, coisa. É em inglês, né? Entendi. A questão de... Por quê? A questão de alimentação. Eu vi na reportagem anterior, né? Porque aí a diferença de antigamente para hoje. Sim. Tinha um fisiculturista campeão, inclusive, né? Ele mostrou a alimentação dele, pegava um liquidificador, entupia de ovo, comendo ovo, com não sei o que. Ele gastava... Ronnie Coleman. Ronnie Coleman. O negro, um gigante, careca. Não, era até um brasileiro. É mais antigo. Isso aí você não tem ter visto. Aí, no caso aí, parece que o cara come tudo, parece que gasta... Por dia gasta... É isso. É o medo que a gente tem que aconselhar os jovens de hoje, porque o esporte se disseminou, graças a Deus, o fisiculturismo hoje está em alta, muito em alta, devido ao lifestyle, à academia, ao TikTok, ao Instagram. E devido a isso se disseminou. E todo mundo hoje quer ser atleta. Mas a gente fala assim, ó, é inclusivo, faz bem para todo mundo, óbvio, a musculação, mas o alto rendimento, a musculação é para todo mundo, o alto rendimento não. Infelizmente a verdade é essa. Ô Diego, e o alto rendimento significa o que exatamente? Explica pra gente o que é que diferencia, por exemplo. Vamos lá. Eu malho todos os dias, eu gosto de pegar peso, malho braço. Qual é a diferença? Onde é que vai me diferenciar de mim, um atleta comum, que me cuido de segunda a sábado, para você que é um atleta de alto rendimento? Qual é a diferença? Vamos, o alto rendimento está na parte de... Vou começar assim. Até onde você vai? A gente está disposto a fazer. Quantas horas do seu dia você vai treinar? Basicamente, então. Diego, você vai ter que comer durante 4 semanas tanto X de calorias, vai ser essa comida todos os dias, todos os horários. Sem errar. Você conseguiria fazer isso por 4 semanas? De segunda a segunda, todo santo dia, 24 horas? Entendi. Isso é só parte da disciplina, isso é só o começo. Você tem uma rotina, né? É sobre você fazer todo dia a mesma coisa, na mesma constância. Só fazer o trabalho. Eu gosto tanto de rotina, adoro uma rotina. O que muita gente detesta, eu adoro uma rotina. Não, rotina é maravilhoso porque você mantém um certo nível, não é isso? De compromisso com você mesmo e, como eu digo que você fazendo a rotina, você vai levar um êxito. Você fazer aquilo todos os dias bem feito, você vai levar o êxito, não tenha dúvida disso. Em qualquer área da vida, não só no esporte. Exato, boa. Quantas calorias você come diariamente? Isso aí vai de plano e protocolo, como eu falei. Há fases que a gente está em déficit calórico, há fases que a gente está em superávit, há fases que é só uma normal dieta, só para normalizar calorias. Quando não está competindo e quando está competindo, qual é a diferença? Quando está competindo, ganho calórico. Quando está competindo é o déficit calórico. A gente vai baixando, já chegamos a comer 1.600 calorias, bem baixo, né, hoje em dia. Bem baixo. Bem números baixos, Bem baixo. Isso, já no superávit tinha atletas que comem 6.000 calorias, já chegaram até calorias mais altas, entende? Contando os macros, os micros, óbvio, sempre, na dieta, porque isso é imprescindível pra gente, isso é muito importante. É o que a gente fala de não errar, não pode errar, entende? É igual você ter que estudar e você no concurso público e você não pode faltar nem um dia, nem um minuto. Você tem que se dedicar 100% àquilo. E você consegue passar no vestibular, a gente tem que comer no horário, fazer o trabalho, treinar no horário, descansar no horário, ser o máximo possível, dar 110%. Porque o palco tá lá, quando você sobe no palco ele não vai mentir. Se você fez o trabalho ele vai dizer. Porque a boca pode mentir, o corpo no palco não mente. E quantas horas por dia você dorme? Poxa, o máximo de sono eu consigo dormir 6 horas, porque devido ao meu trabalho, eu durmo umas 10 horas, 10 e meia da noite, e tenho que acordar às 4 horas da manhã devido ao trabalho. Eu trabalho de manhã cedo. Às 5 horas da manhã você tá lá. Então, 5 horas da manhã mas, tá lá. Está lá firme e forte. Mas quando dá pra eu dormir mais um pouco, a gente dorme 6, 7 horas, 8 horas, é maravilhoso. É uma coisa que eu tô gostando muito, que quando a gente tá na fase final para subir no palco,
acaba que o som fica muito ruim e foi uma coisa que eu senti muita falta. Essas 2 semanas depois da competição eu tô bastante aliviado que meu sono voltou, tô dormindo muito bem, diga-se de passagem. Pode mandar abraços aqui? Pode. Abraço para todo mundo que tá aí na live me assistindo. Giovanni Júnior, outro treinador também excepcional da cidade, um profissional maravilhoso. Tamo junto, irmão. E entrou meu treinador, Everaldo, ele tá na live. Vocês podem ver na minha live, Everaldo. Ele é meu treinador. A gente tá 1 ano trabalhando e eu devo primeiramente a Deus, que é meus esforços, e depois com certeza a ele. Tudo que hoje eu conquistei, ele dava do meu lado. Ele foi um dos pilares que me elevou o nível de competição, me mostrou, abriu meus olhos muita coisa, aprendi muita coisa com ele. E ele vai competir amanhã. Amanhã tem competição, tem a maior do Nordeste, a maior competição do Nordeste. É o Bahia Muscle Show, que é produzido por Bruna Miari, uma ex-atleta profissional de fisiculturismo e árbitra central também, nacional. O Bahia Muscle Show e Everaldo, meu treinador, ele sobe amanhã. E se Deus quiser, ele vai trazer muito troféu.